Hoje é o 23º grupo com os seguintes temas. 1. Isocontas inflacionárias. É um monte de coisa que a gente não sabe. 2. O arco da geografia e a flecha da história. Produção e poder sobre a nova ótica. Esse é o alvo. 3. Medindo as flechas. Altura, largura, profundidade, plano das direções, vetor que faz sentido. 4. Criacionitas e evolucionistas, os que vieram da criação e os que vieram da evolução. 5. Violência e nervosismo, consideração e covardia. 6. Valente, Bodega e Silas, os bons companheiros. 7. Que emoção. O conhecimento do mundo só pode ser conquistado pelo uso da razão, em Harewood, 71. 8. Tudo de bom e toda a felicidade do mundo, as inconsequências populares. 9. Política de ocultamento fotográfico. Só com coisas boas a terra parecerá o paraíso. 10. Provas tangíveis da existência de Deus. Ensino programado da presença de Deus. Em Sagan. 11. Jesus escreve a Sagan, mas Sagan já morreu em 1986. Novamente o livro de Sagan. E 12. Congrua, CONGRUA, Congresso da União das Américas, que vem de 2 textos sobre a OPA e a OPAL. A OPA é a Organização da Organização das Américas. E OPAL é a Organização da América Latina. Então, começando do primeiro, vem a ideia de isocontas inflacionárias. Há um monte de coisas que a gente não sabe. As isocontas inflacionárias, a gente tem que pensar num triângulo. Qualquer tipo de triângulo, os estudiosos, os pesquisadores matemáticos e estatísticos vão determinar em cada caso qual triângulo é mais apropriado, tanto a altura dele quanto a largura o diâmetro de base do círculo, porque é um triângulo rotacional que cria um cone. Então é um cone das inflações. Aqui no topo está a pessoa que mais se apropria, e aqui na base são os desafortunados, todos aqueles que são desapropriados. No meio, a média não é de inflações, e sim de apropriações. Todo mundo que está acima da média está tomando de todo mundo que está abaixo da média. Evidentemente, abaixo da média estão os que ignoram os mecanismos ou não fazem parte do poder do modelo apostador. Então aqui estão os possuídos, aqui para cima estão os possuídos pelo capital, e aqui para baixo estão os despossuídos, como Ursula Le Guin falou no livro dela. Os despossuídos são aqueles de que são tirados os valores, e os possuídos são aqueles que se alegam com possuir o que é dos outros. Então, os mecanismos de inflação são mecanismos de apostamento, assim como, por exemplo, lançamento a impressão de dinheiro, que alguém já chamou de apostamento covarde. É a inflação covarde. Se a inflação já é covarde, a emissão de dinheiro pelo governo é duplamente covarde, porque o Walt Disney já falou num dos textos dele, do Tio Patinhas, que pretendia educar os brasileiros, que a emissão de dinheiro equivale a tomar dinheiro de todos, né? Inclusive, é claro, dos ricos, por isso que eles chiam, porque se fosse só dos pobres, igual os tributos, os ricos não chiariam nada. Mas quando tem uma coisa que incomoda os ricos, logo eles reclamam. Por exemplo, a deflação, que é a inflação ao contrário, tira dos ricos e dá para os pobres. Então os ricos chiam e gritam e gemem
E assim também com a emissão de dinheiro, porque o governo está tirando de todos, inclusive dos ricos. Mas os ricos não se importam que seja tirado dos pobres, só quando é tirado deles. Então as isoquantas inflacionárias dizem respeito a curvas de nível em torno do cone. É como um monte, um morro, em que a certa altura está a média inflacionária, quer dizer, o zero inflacionário. Não é o zero de riqueza, nem é nenhum outro zero relativo às classes ou ao poder ou a coisa. Também seria interessante traçar mapas do poder e do conhecimento, conforme eu já pedi, mas nesse caso seriam os montes relativos à inflação. Eles não são iguais para, por exemplo, todos os estados brasileiros, são 26 mais o Distrito Federal. Então seriam 27 isoquantas inflacionárias, 27 morros. E na realidade seriam 5,5 mil municípios, cidades, né, e outros tantos montes. E como são bairros, etc., vai multiplicando, porque é o mecanismo matemático psicológico geral de apostamento da riqueza. Agora a Europa está sofrendo isso uma moça me deu notícia, uma moça que veio de lá, que o euro baixou de 3,5 na relação com o real para 3,8 para 2,5, o que é um decréscimo bastante considerável. E a inflação e a venda de imóveis na Espanha, eu soube sozinho pela internet que o governo espanhol está dando 3 anos de permanência para quem comprar um apartamento na Espanha. E os apartamentos baixaram para 80 mil euros, que dá 200 mil reais, em vez de 350 como antes. E 200 mil reais no Brasil, aqui no Espírito Santo, está valendo 400, 500 mil. Então os europeus voltaram a sentir a inflação. Então é um mecanismo certamente covarde que separa os que tomam dos que são tomados. Aqui no topo estão os bancos e outros agiotas. Aqui no topo mesmo. Todos daqui de baixo, certamente trabalham para todos que estão em cima, mas todos que estão em cima e todos que estão embaixo trabalham para os bancos. Então os especuladores, eles estão bem no topo aqui do cone inflacionário. E aqui estão as isoquantas. Se você está numa isoquanta aqui, você partilha com seus companheiros de apostamento a riqueza gerada pelos que estão em condição desfavorável. Então todo mundo que está para baixo mesmo. Trabalha igual um Moura, no sol e na chuva, para produzir para os 100 homens e as 100 mulheres que estão pelo lado de cima. Então todos que estão acima da régua aqui, dessa curva de nível, estão no bem bom. E todos que estão abaixo da curva de nível estão no bem ruim. Então serve para marcar que inúmeras coisas, por exemplo, não existe um mapa que mostre os montes inflacionários, o perfil, a topografia da inflação no mundo. E aqueles que estão se apostando da inflação, por exemplo, quem é dono de supermercado, qualquer proprietário de farmácia, qualquer loja, ele pode aumentar a bel prazer os preços, e as pessoas que têm os salários congelados durante 1 ano, ou 10 anos, ou seja o que for, naturalmente não podem. As pessoas, por exemplo, um metalúrgico, ele não aumenta o salário quando ele quer, ele depende do patrão aumentar o salário dele, quer dizer, reajustar. Isso significa, como na época do afamado Max Mauro, que ele tinha uma política chamada de trimestralidade. Ele fez a lei, né, e os bandidos da Assembleia Legislativa aprovaram, e aí todos os proletas, todos os proletários entre os quais eu estava, passaram a depender dessa lei. A cada trimestre nós tínhamos que negociar para ele não comer os nossos 40%. Ele devolvia, reajustava 60%, ou seja, desajustava em 40%. Nosso salário
corria o risco de cada trimestre cair 40%. Gerson Camada, quando entrou, a inflação era de 100%, num ano ele deu 50%, o reajuste dele, né? Entre aspas, o reajuste dele foi de 50%, quer dizer, baixou 50%. No outro ano foi 100 de novo, ele baixou 50%, deu só 50%. Então foi 50 vezes 50, reduziu o nosso salário para um quarto, 25% em 2 anos. E assim fica fácil de governar. E Max Mauro e todos os governantes que vieram até Paulo Artung Gomes e Renato Casagrande, Paulo Artung Gomes foi o anterior, Renato Casagrande é esse. O Paulo Artung ficou por 8 anos e o Renato está a caminho de 4. E esses não têm sido canalhas com o operariado chamado funcionalismo. Mas todos os anteriores foram. O Zé Inácio, que eu chamo de Zé Ignorácio, e o povo chamou de Propinácio e Sopelena, porque eles estiveram envolvidos em escândalos. Ele tirou 20% de linhagem de todo o funcionalismo. Então, todo mundo está acostumado a apropriar-se do que é dos outros, e o governo é diferente, é um patrão horroroso que se situa aqui em cima, seja pela emissão de moeda, seja pelos tributos, seja por essas leis bandidas da trimestralidade de Max Mauro, seja por todos os outros artifícios que se situam acima da linha de média do apostamento. Então, todo mundo que não consegue reajustar está abaixo da linha, mais das vezes, todo mundo que consegue reajustar está acima da linha, mais das vezes. O açougue, todo mundo que tem empresa, a casa de construção civil, as marmorarias, todo mundo que tem uma empresa consegue reajustar os preços mesmo na concorrência. De forma que já houve no Brasil, da inflação galopante, diferença, um produto vale 10 num lugar e vale 100 no outro. Estou exagerando, mas é só recorrer aos jornais para ver a realidade. Mesmo produto, mesma marca, mesmo código, mesmo tudo igual. Só que num lugar custava 10 reais, no outro lugar custava 100. Porque eles perderam a noção, completamente a noção das coisas. Tanto os que exploravam quanto os que eram explorados. Ninguém fazia mais nenhum tipo de pergunta, nenhum tipo de consulta. A convivência brasileira desceu a zero ou abaixo de zero. Era uma guerra declarada dos terratenentes contra os escravos. Então, as isocontas inflacionárias dizem respeito à sua situação especial. Se você está nessa curva de nível, você está tomando dos de baixo, sendo tomado pelos de cima. Se você está aqui, você é um pobre coitado que está sendo financeiramente estuprado. É a condição dos países e foi a condição do Brasil. Essa coisa da inflação não foi bem contada, não foi bem estimada. Então é por isso que eu coloquei que há um monte de coisa que a gente não sabe. É inacreditável pensar que a gente pensa saber tanta coisa e nós na realidade somos ignorantes, tapados mesmo. Nossa mente não alcança quase nada. E a dos que perguntam já é assim, a dos que não perguntam nada, evidentemente, é muito pior.